Ao longo dos séculos e sem interrupção, os cristãos procuraram sepultar os mortos e honrar seus restos mortais, bem como guardar roupas ou outros objetos de uso pessoal deles. Já algumas pessoas ouvem falar em relíquias de santos, mas nem sempre conseguem entender o que são elas. Nesse vídeo a gente vai te explicar que isso não é terra de ninguém, que inclusive existem regras rígidas sobre a questão das relíquias. E o que são as relíquias exatamente? Vamos lá? Começamos definindo o conceito de relíquia. Relíquia é um fragmento de osso ou um objeto que tem alguma relação com a ossatura de um santo ou de uma santa e que os fiéis católicos lhe prestam veneração e reverência. Novamente, veneração e reverência, não idolatria, ok? E sobre a questão da idolatria a gente já falou aqui no canal, tem um vídeo aqui sobre, e no final deixa aqui, a gente vai deixar no card e no vídeo sugerido, ok? Seguindo, a rigor distinguimos de modo genérico 3 tipos de relíquias: a primária, ou de primeiro grau, relíquia por excelência que só é permitida a exposição após cerimônia de beatificação, sendo um osso ou fragmento de osso do santo. A de segundo grau são as roupas ou indumentárias da pessoa falecida em odor de santidade. Já as de terceiro grau são panos tocadas nos ossos do santo, por isso muito comuns até para os servos de Deus. A Sagrada Escritura e a tradição bimilenar da Igreja oferecem sérias bases para o culto às relíquias. Assim, já no Antigo Testamento havia grande respeito no sepultamento dos homens de Deus: Abraão, Jacó, José, Davi, etc. Também sempre foi obra de caridade sepultar os mortos, ainda que para isso fosse necessário correr risco de vida. Entendendo isso, ao longo dos séculos e sem interrupção, os cristãos procuraram sepultar os mortos e honrar seus restos mortais, bem como guardar roupas ou outros objetos de uso pessoal deles ou tocados em seus ossos, como relíquias desse amigo de Deus, que, agora no céu, intercede por nós, ainda peregrinos neste mundo, rumo à pátria definitiva. Certo é que nem todas as relíquias, especialmente as de santos antigos, são autênticas, mas nem por isso, no entanto, o culto a elas deve ser rejeitado no seu todo, como se pregou especialmente no século XVI. Afinal, o abuso não tolhe o uso. Daí o Concílio de Trento, após ter reafirmado a correta doutrina sobre o respeito aos corpos dos mártires e demais santos, assegurou, com palavras duras em uso na época, o seguinte: os que afirmam que as relíquias dos santos não se deve veneração e honra, ou que elas ou outras sagradas recordações são inutilmente veneradas pelos fiéis, e que em vão visitam os fiéis os lugares de sua recordação, com o objetivo de impetrar sua ajuda, estão condenados pela Igreja. Aliás, São Tomás de Aquino já ensinava, no século III, que no culto às relíquias devia-se evitar toda forma de superstição, quer por excesso de veneração, quer por observância de práticas vãs inconciliáveis com a reverência, que se deve aos santos e por meio deles a Deus. Mas, fazendo eco a legislações antigas, o Código de Direito Canônico, em vigor no Cano 1190, proíbe o comércio de relíquias e prescreve que, até sua transferência de localidade, necessita de licença da Santa Sé. Agora vamos a algumas normas a respeito da conservação e veneração das relíquias de santos e beatos. A Congregação para a Causa dos Santos, órgão do Vaticano responsável por regular o culto aos santos e beatos católicos, publicou novas normas a respeito da conservação e veneração das relíquias de santos e beatos. Normas essas, publicadas em 2017. O novo regulamento versa pela primeira vez sobre a conservação das relíquias em casos de cremação e sobre o procedimento em caso de discordância entre autoridades eclesiásticas e parentes da pessoa falecida. A necessidade de um acordo entre os herdeiros de uma pessoa em processo de beatificação e as autoridades da igreja local surge especialmente diante da crescente canonização de santos leigos, mas não só. Nos Estados Unidos, por exemplo, a causa do arcebispo Fulton Sheen está travada porque a sua família deseja sepultá-lo em sua cidade natal, Peoria, enquanto a Arquidiocese de Nova York quer que os seus restos permaneçam na catedral da cidade. Em 2016, um tribunal decidiu a favor da sobrinha do arcebispo, mas a arquidiocese recorreu.
As novas normas estabelecem que antes de qualquer operação que envolva os restos mortais de uma pessoa morta em fama de santidade, é necessário obter o consenso dos seus herdeiros. O texto diz ainda que, antes da beatificação de uma pessoa, o seu herdeiro deve ser convidado pelo bispo local a doar os seus restos mortais à igreja, mediante instrumentos jurídicos adequados. As normas também reiteram veementemente a proibição do comércio de relíquias, que ganhou um novo impulso com a internet, sendo hoje possível encontrar milhares de relíquias à venda em sites como o eBay e o Mercado Livre. A Igreja Católica proíbe expressamente, no Código de Direito Canônico, a venda de relíquias, como já dissemos. Em Roma, inclusive, há uma igreja dedicada a preservar a memória dos mártires dos séculos 20 e 21, com um olhar ecumênico. Desde 1999, por decisão de São João Paulo II, a Basílica de São Bartolomeu é dedicada aos novos mártires. Aí estão objetos como o breviário do padre francês Jacques Hamel, morto em 16 por extremistas islâmicos, uma carta do pastor Paul Schneider, escrita no campo de concentração de Buchenwald, onde ele foi morto durante a Segunda Guerra Mundial, e um paramento do arquimandrita ortodoxo Sofian Bugil, que passou 16 anos em campos de trabalhos forçados, mantidos pelos soviéticos. Já no Brasil, em numerosas igrejas, são conservados pequenos relicários com fragmentos de ossos ou pedacinhos de vestes de diversos santos e beatos. Entre outras relíquias maiores, podem ser visitados o túmulo de Santo Antônio de Galvão, que temos vídeo aqui no canal, e objetos pertencentes a ele. O fêmur de São José de Anchieta, no pátio do colégio, em São Paulo, o osso do braço de Santa Paulina, em seu santuário em Nova Trento, Santa Catarina, e o seu túmulo na casa-mãe de sua congregação em São Paulo. Além disso, temos inúmeros túmulos de beatos brasileiros em cidades como Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre.